Oi, pessoal. Eu aqui de volta, né, para falar um pouquinho agora com vocês sobre uma coisa que a gente viu no tópico 4 de História da Vida na Terra. Naquele tópico, a gente falou bastante, né, sobre gradiente e zonação. Então, só para lembrar um pouquinho que o gradiente de uma vegetação, por exemplo, ele aparece como resultado de alterações graduais nos fatores abióticos. E essas alterações, elas implicam na ocorrência de comunidades distintas, mas essas comunidades se sucedem gradualmente no espaço ou no tempo. E uma outra forma que a gente encontra as espécies distribuídas no ambiente é na forma de zonas, ou seja, a gente vê uma zonação. A zonação ocorre como resultado da ocorrência de fatores abióticos em zonas distintas. Então, as comunidades, como resultado, aparecem distribuídas em faixas dentro dessas zonas. Qual é a grande diferença entre o gradiente e a zonação? É que as alterações nos fatores abióticos, na zonação, elas são mais bruscas, vamos dizer assim, elas são mais visíveis, né? Então, a gente deu como exemplo a vocês no texto, né, a zonação em costão rochoso. Então, existe um limite acima do qual o costão não sofre a influência das marés, a maré não passa além de um certo limite superior. Então, essa diferenciação entre um local e outro, entre uma zona e outra, é mais nítida do que no caso dos gradientes, em que essa diferenciação ocorre de forma mais gradual. Em relação aos gradientes, vocês também viram no texto que existem gradientes latitudinais e que esses gradientes ocorrem em função de diferentes climas. E, só recapitulando, a gente tem, no nível do globo terrestre, diferentes padrões de temperatura anuais, então as médias anuais são diferentes nas diferentes regiões do globo, assim como o balanço hídrico global também é diferenciado nas diferentes regiões do globo. Então a gente tem desde regiões como aqui na Amazônia, né, em que há excesso de água devido à precipitação ser maior do que a evaporação, e há regiões, como aqui, né, no continente africano, em que há escassez de água porque a evaporação é maior do que a precipitação. Somando-se, né, as informações de temperatura média anual e de balanço hídrico global, a gente tem, então, os mapas de clima, né? Os climas são principalmente influenciados pelas temperaturas e pela umidade. E então, a gente tem nas diferentes regiões do globo terrestre, diferentes tipos de clima. Tá? E esses diferentes tipos de clima resultam na ocorrência de diferentes biomas distribuídos nas diferentes latitudes. Então, se a gente pegar desde daqui do Polo Sul até o Polo Norte, a gente passa por uma série de biomas que vocês já tiveram a oportunidade de ver na disciplina, né? Então, se a gente sai daqui do extremo sul, aqui da América do Sul, a gente passa por pradarias, depois tem as florestas um pouco mais secas, aí aqui passa pelas regiões de savana, no caso do Brasil são cerrados, e aqui na região do Equador, as florestas equatoriais, no nosso caso a floresta amazônica. E conforme a gente vai seguindo em direção ao Polo Norte, as vegetações então vão sendo gradualmente substituídas em função do fator limitante que é o clima. Então, vocês também têm essa figura lá no seu texto, né, mostrando que os diferentes biomas dependem, né, são resultado das diferentes combinações de temperatura e precipitação. A gente também falou um pouco sobre gradiente altitudinal, quer dizer, resultado de alteração na altitude, e vocês devem se lembrar que
Em cadeias de montanhas próximas ao oceano, a gente tem a ocorrência de vento vindo do oceano em direção às montanhas e que esse vento, ao subir aqui, acompanhar a montanha, ele causa chuvas, né, as chamadas chuvas orográficas, sendo que nessa face da montanha que está mais próxima ao oceano, em função da ocorrência dessas chuvas, a gente tem maior umidade do que na face de cá. Esse tipo de situação, né, que então implica em diferentes condições de disponibilidade de água ao longo dessa face aqui da montanha, vai resultar em diferentes formas de vegetação acompanhando essas alterações aqui. E do lado de cá, a gente tem também um gradiente de vegetação, só que ele pode ser relativamente diferente do que esse aqui, em função das chuvas. Agora, essa distribuição da vegetação, então, ela ocorre, né, em função das diferenças da chuva, mas também dependendo da altura dessa montanha, né, de que altitude ela alcança, vão ter diferenças de temperaturas. Então, aqui uma temperatura mais quente que aqui pode inclusive ter ocorrência de gelo, né? E também a gente vai ter diferenciação no tipo de solo. Se aqui é mais úmido, claro que aqui eu vou ter um solo diferente do que nessa região aqui, que é mais seca. Então, esse efeito da altitude sobre a distribuição da vegetação vai depender da altitude, né, da altura, mas também do declive, né? Se é muito íngreme é uma coisa, se vai mudando devagar, aqui essa altitude, você tem outros resultados. Tá? E se vocês pensarem, a gente diz, o clima, né, ele tem o padrão global do clima, né, ele dá umas diferenças na vegetação, no gradiente latitudinal, no caso que a gente estava vendo anteriormente, mas localmente a gente pode ter diferenciações na quantidade de umidade, no tipo de solo, e mesmo na mesma área, vamos dizer, eu estou numa área de Mata Atlântica. Dentro dessa mesma área, eu tenho variações, que a gente diz variações em microescala, né? Então, eu estou numa pequena área, aqui eu tenho um solo, mas mais para cá um pouquinho tem um rio passando, então o solo é mais úmido, e isso interfere nas espécies que ocorrem ali. Então, tudo vai ser Mata Atlântica, mas você pode ter variações dentro dessa grande área de Mata Atlântica, tá? Em relação ao gradiente altitudinal, então, a gente vai ver um pequeno vídeo sobre o gradiente da vegetação no Parque Estadual do Jaraguá, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Pico do Jaraguá, na Serra da Cantareira. Com 1.135 metros de altitude, é o ponto culminante da cidade de São Paulo. Por causa da grande declividade relacionada às diferenças de altitude, ocorrem variações na profundidade, tipo de solo e na disponibilidade de água. Estas variações são graduais, determinando a existência de um gradiente de condições ambientais que, por sua vez, condiciona a ocorrência dos diferentes tipos de vegetação encontrados. Já à distância, dá para perceber 3 faixas distintas, com diferentes densidades de vegetação. A transição de uma faixa para a outra é gradual, acompanhando o gradiente. Subindo a trilha do Paisé, no Parque Estadual do Jaraguá, é possível observar a mudança gradual da cobertura vegetal. No início da trilha, com altitude menor e água mais abundante, a vegetação é mais densa, mais fechada, característica de Mata Atlântica, embora bastante alterada pela atividade humana. Há uma maior densidade de árvores com copas altas. O dossel, a cobertura formada pela copa das árvores, tende a ser mais fechado e funciona como um filtro para a luminosidade, limitando a ocorrência de espécies vegetais nos níveis mais baixos. No interior da mata, a temperatura e a evaporação são menores. O acúmulo de folhas no chão, a serrapilheira, favorece a conservação da umidade no solo
e é característica da região mais baixa do gradiente. Como no interior da mata há maior umidade, encontramos cogumelos e troncos cobertos de musgo. A vegetação condiciona as espécies animais presentes. Na trilha, encontramos um macaco-prego, espécie que ocorre na Mata Atlântica da Bahia e que foi introduzida aqui. Como é uma espécie arborícola e omnívora, colonizou o Parque Estadual do Jaraguá com sucesso. Só é encontrada nesta área ocupada pela mata e não nas partes mais altas. As espécies vegetais mudam conforme a altitude. Quanto mais alto se sobe, o dossel vai se tornando cada vez mais aberto. Há menos água disponível, o solo é mais seco, sem folhas acumuladas no chão. A vegetação vai se tornando mais rala, as árvores têm troncos mais finos, havendo dominância de plantas arbustivas e herbáceas. Como a vegetação é mais aberta, há mais luminosidade e menos umidade no nível do solo. Por ser mais seca, esta área é mais propícia à ocorrência de queimadas. Mais perto do topo, o solo é menos profundo, mais pedregoso, com afloramento de rochas. A umidade é bem menor, a luminosidade no nível do solo maior e a vegetação é herbácea. Daqui de cima, é possível distinguir claramente as diferentes faixas de vegetação, mais densa no nível inferior e mais rala à medida que aumenta a altitude. Então, vocês acabaram de ver um gradiente da vegetação que aparece como resultado de variações na altitude, tá? E vocês viram que nessa mata que está aqui na cidade de São Paulo ocorre o macaco-prego, né, que é uma espécie que foi introduzida e que ele é arborícola, então só é encontrado na região mais baixa do gradiente e que teve um grande sucesso em ocupar o Parque Estadual do Jaraguá, assim como tem sucesso em outras áreas de vegetação aqui na cidade de São Paulo. O fato dele ser omnívoro facilita, né, que ele tenha um desempenho biológico relativamente alto, porque qualquer tipo de alimento praticamente o satisfaz. Mas, além disso, ele não encontrou aqui no Parque Estadual do Jaraguá, ou não encontra aqui no estado de São Paulo, inimigos naturais, quer seja competidores, predadores, que são importantes fatores bióticos limitantes, como vocês viram no tópico 2, quando a gente falou de fator limitante. E nessa pequena conversa a gente falou sobre gradientes e vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais na questão da zonação numa aula presencial. Obrigada e até a próxima.